Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar para vocês então hoje uma aula sobre o teste T, que é um dos testes mais utilizados na área da estatística, tá bem? Vocês podem acessar os slides que estão disponíveis no Moodle e também aquela tabela chamada teste T, ok? Eu vou abrir aqui então os slides, deixa eu abrir por aqui que eu consigo trabalhar melhor. O teste T, gente, ele é muito comum na área da enfermagem, na área da psicologia, tá? Existem diversos testes de comparação na área da estatística. Eu escolhi o teste T porque ele é um dos mais comuns, é o que mais aparece, assim, em artigos, né? O que geralmente acaba sendo útil para fazer a comparação de grupos, mas não é o único, tá? Vai depender de quantos grupos você está comparando, se esses dados são paramétricos, não paramétricos, uma série de questões que a gente não vai entrar em discussão na disciplina, tá? A gente vai focar então em entender o que é o teste T nesse momento, ok? Vamos começar com uma reflexão inicial então. Vamos supor que a gente gostaria de comparar dois grupos, tá? Para verificar se esses grupos eles têm uma diferença em relação a algum aspecto. Na psicologia eu poderia avaliar se um grupo de pacientes que participou de uma intervenção psicológica, ele tem níveis de ansiedade significativamente menores do que aqueles indivíduos que não participaram dessa intervenção psicológica. Eu poderia avaliar na enfermagem, por exemplo, se o tempo de recuperação de pacientes que receberam um novo tratamento, se ele é menor do que aqueles que receberam tratamento padrão. Então, quando eu quero comparar dois grupos e verificar se existe uma diferença significativa entre esses grupos, eu posso estar utilizando o teste T, ok? Vamos ver aqui, então, como que a gente pode calcular o teste T, tá? E também a sua definição. Então, ele é usado para comparar as médias de dois grupos, tá? Então, vamos supor lá que eu tenho o grupo A e o grupo B, e eu faço uma intervenção, aplico uma escala, né? Ou, enfim, eu faço alguma prática específica com esses dois grupos e eu consigo fazer uma média do resultado dessa intervenção, tá? E quero verificar se essa intervenção ela teve resultou numa diferença, né? Para aquele grupo ou para os dois grupos, tá? Como que a gente calcula o TST? Aqui tem a formulazinha, ó, pessoal. O que a gente vai estar usando como variáveis para calcular esse TST? A gente vai estar utilizando ó, a média do grupo 1, x barra 1. Então, em estatística, a gente usa o x barra como símbolo para a média, tá? Então, a gente vai utilizar x barra 1, x barra 2, que se refere, então, média do grupo 1, média do grupo 2. Essas médias a gente vai ter aqui em cima, na formulazinha, tá? A gente vai dividir a diferença de uma média pela outra pela raiz quadrada de variância do grupo 1, tá? O S ao quadrado, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, S ao quadrado, é o símbolo da variância, tá? Então, tem a variância, sou péssima em desenho, né? A variância, que é o meu S2 do meu grupo 1, e a minha variância, que é o meu S ao quadrado do meu grupo 2, tá? Então, eu vou ter que ter essas informações. E o N1, o que é meu N1? É o tamanho da amostra do grupo 1. E meu N2 é o tamanho da amostra do grupo 2, ok? E aí eu tenho a minha fórmula, não é uma fórmula complicada, só lembrando de fazer primeiro essa operação aqui, acha o resultado, depois faz aqui a divisão, né? Soma com essa divisão aqui, e aí o resultado disso aqui, vocês vão colocar dentro da raiz quadrada, né? Não vão fazer tudo uma coisa atrás da outra na calculadora que vai dar errado. Vai fazendo por partes, média 1 menos média 2, quanto que dá? Depois faz lá essa operação aqui, ó. Esse número dividido por esse, tá? Esse aqui por esse. Soma os dois resultados. Aí, coloca esse resultado na raiz quadrada, tá? Depois, pega o que deu aqui em cima, ó, da média 1 menos a média 2 e divide por esse resultado aqui de baixo, tá? Lindo meu desenho. Mas é isso aí, tem que cuidar só para não colocar todas as operações juntas na calculadora, tá, pessoal? Nós temos dois tipos de testes T.
Tem o TST para amostras independentes, tá? 2 grupos diferentes, então, que eu vou estar testando. E eu tenho o TST para amostras pareadas. O que é isso? Eu estou analisando o mesmo grupo antes e depois de uma intervenção específica. Então, vamos ver melhor, mais detalhado, o que é o TST para amostras independentes, tá? Esse TST para amostras independentes, ele vai comparar as médias de 2 grupos diferentes e verifica se tem uma diferença significativa entre eles. Pessoal, poderia ter um grupo lá de mulheres, tá? E um grupo de homens. E aí eu fiz uma prática de yoga lá com as mulheres e apliquei uma escala depois para verificar o nível de ansiedade, tá? E eu tenho um grupo de homens lá que eu fiz uma prática de yoga, enfim, também quero analisar o nível de ansiedade entre esses 2 grupos aqui. Ou nem precisaria ter aplicado essa prática de yoga, né? Eu poderia somente verificar lá o nível de ansiedade de mulheres e de homens. Vamos supor que o nível de ansiedade das mulheres deu 10, o nível de ansiedade dos homens deu 9. A gente já está observando que tem uma diferença aqui, né? Entre esses 2 grupos. Um grupo teve ansiedade 10 e outro grupo ansiedade 9. Mas eu não sei, não posso afirmar que essa diferença ela é estatisticamente significativa, que é quando a gente faz testes, tá? Por isso que entram as questões dos testes para poder validar essa diferença, para poder dizer de fato, ó, essa diferença ela é significativa, não é que ela existe, né? A gente vê que 10 é diferente de 9. Os testes entram justamente para dizer o quão significativo é essa diferença, tá? Então, no TST para amostras independentes, os grupos eles não têm relação entre si. Então, como eu disse ali, poderia, né, simplesmente verificar a diferença de ansiedade de homens e mulheres, ou o bem-estar, ou a qualidade de vida. Vou pensar em coisa boa também, né? Engajamento no trabalho, florescimento no trabalho, em vários aspectos positivos ou negativos que eu poderia estar avaliando entre 2 grupos, tá? Esses grupos eles não têm relação, então, e os dados são coletados de forma independente, tá? Aqui tem um exemplo prático, olha só. Então, a gente vai avaliar o impacto de 2 métodos diferentes de terapia cognitiva. No grupo 1, então, 20 pessoas foram tratadas com a terapia A, e no grupo 2, 20 pessoas foram tratadas com a terapia B, tá? E eu quero verificar se essas médias dos níveis de ansiedade, então, diferem entre esses 2 grupos, se essas terapias, né, diferentes aí provocaram algum impacto diferente nesses resultados dos níveis de ansiedade. E aí eu posso estar avaliando, tá? São 2 grupos diferentes. Posso comparar aqui também a pressão arterial, ó, de pacientes tratados com 2 medicamentos diferentes. Tem o grupo 1, grupo 2. Grupo 1 recebeu medicamento X, grupo 2, medicamento Y. Quero avaliar qual medicamento é mais eficaz. Tá? Então, o outro tipo de TST são utilizados, tá, para amostras pareadas. Testes nesse formato que eu faço o estudo o antes e o depois, a gente chama de amostras pareadas, tá? Aí eu vou comparar as médias, ó, de um mesmo grupo antes e depois de uma intervenção. Então eu posso pegar lá a turma de vocês e fazer um experimento. Eu vou medir o nível de glicose, tá, da turma. E aí eu faço uma prática lá de exercício ou dou algum alimento específico para vocês e faço essa medição de novo do nível de glicose após essa minha intervenção. É o mesmo grupo antes e depois. Então a gente chama de TST pareado, tá? Ó, os dados vêm das mesmas pessoas ou das mesmas unidades experimentais. Então, posso, né, comparar esses níveis de ansiedade dos mesmos pacientes antes e depois da terapia. Lá no TST para amostras independentes, que foi o outro método que eu apresentei, a gente tem grupos diferentes, tá? Que eles não têm esse antes e depois. Ele é mais comum em estudos longitudinais. O que são estudos longitudinais? Que acabam sendo acompanhados por um longo período de tempo, né? Então, não é um corte no tempo que eu vou fazer, simplesmente medir aquele estado lá daquele grupo. Mas sim, eu vou fazer um acompanhamento, tá? Eu vou fazer como eles estavam antes, e aí eu faço uma prática ao longo de meses ou semanas, enfim, ou, né, de repente posso fazer um acompanhamento nutricional diferenciado com esses pacientes,
ou práticas de exercício, ou intervenções psicológicas, tá? E aí eu vou medir se isso teve efeito depois. Exemplos práticos. Posso avaliar se um programa de reabilitação física, tá, fez efeito no tempo de caminhada dos pacientes. Então, antes do programa, qual era a média de caminhada desses pacientes? Era 300 metros. Após o programa, então, eles passaram a conseguir caminhar 400 metros. E eu quero verificar se esse programa ele teve um impacto significativo na melhoria dessa reabilitação física. Então, aqui tem um resuminho das diferenças. Olha só, amostras independentes, então eu vou avaliar dois grupos diferentes, tá? Os dados eles não estão relacionados. E nas amostras pareadas eu vou acompanhar o mesmo grupo em dois momentos, antes e depois, ok?